coloque à disposição a hidroxicloroquina. Então, ele faz o pedido que seja determinado que os réus, o oferecimento imediato de treinamento aos médicos da rede pública de saúde e aos serviços para o uso do protocolo da Covid-19. Uma atualização a propiciar, assim, os cidadãos o acesso a esse tratamento conforme a orientação médica. Ele deixa isso claro. Também pede que seja obrigado que o Estado, União e município disponibilizem regular e suficiente toda a medicação do mencionado protocolo, composto da hidroxicloroquina e outros, em toda a rede do Sistema Único de Saúde do SUS do país, evitando maior dano ao organismo dos pacientes, segundo o pedido do Dr. Kelston Lages. Ele segue nessa ação civil pública pedindo que seja dado ampla publicidade ao protocolo, ou seja, aos procedimentos médicos no tratamento contra a Covid-19 feitos pelo SUS. E também estabelece o que seria aí uma punição. Vamos ver aí as outras informações. Que seja dada ampla publicidade no sentido de procurar os postos, né, de saúde 48 horas em relação aos sintomas. Ele também esclarece isso, mas tem informação aqui, a próxima, onde se fala a respeito da punição. É aqui, ó. A combinação de uma multa diária de R$100 mil para os réus, portanto, Teresina, município de Teresina, Estado e município, caso, após ciente da decisão, não deem seu cumprimento à luz dos artigos, nos termos tais da Constituição e do Código de Processo Civil. Detalhe, Cláudia, isso é um pedido do Ministério Público, né? Nós vamos esperar. Ainda vai ter que ser julgado pela Justiça Federal. E a íntegra do documento que nós tivemos acesso, ele reconhece que ainda não é um protocolo reconhecido cientificamente. O que chamou a atenção foi o Ministério Público Federal, que é um órgão defensor da lei, pedir como uso obrigatório, sob pena de multa e multa alta, como você citou, Joelson, um protocolo que não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, nem mesmo pelo Ministério da Saúde. Então, a gente volta para aquela contradição existente hoje. Como é que o governo federal vai passar a adotar um protocolo que o seu próprio ministério não recomenda? E se não adotar, será multado. Então, há muita controvérsia ainda para ser discutida na avaliação desse pedido. Lembrando que isto é um pedido, é a justiça quem vai decidir. Mas as autoridades médicas têm uma posição. Nós estamos aqui ao vivo com o Dr. Carlos Henrique Neri Costa, que vai conversar conosco a respeito deste assunto. Dr. Carlos Henrique, infectologista, muito obrigado por atender o Jornal do Piauí. Bom, primeiro eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses pedidos feitos pelo Ministério Público Federal em cima de uma medicação que tem o seu efeito ainda discutido ou discutível. Como é que o senhor avaliou essa medida? Como é que o senhor tem visto essa insistência pelo uso da hidroxicloroquina? Joelson, se você me permite complementar a sua própria pergunta, queria que o doutor Carlos Henrique falasse na resposta à pergunta do Joelson sobre o perigo desse tipo de judicialização da medicina, especialmente num momento como esse. Boa tarde, pessoal. Eu espero poder, de alguma forma, ajudar as autoridades e a população sobre abordar essa questão, que nós vivemos um momento realmente estranho, muito estranho. A medicina e a ciência são muito cuidadosos para fazer recomendações de tratamento de qualquer doença. A principal origem desse cuidado, ela vem da tragédia com a talidomida. Muitos dos jovens não sabem disso, mas foi uma medicação utilizada como tranquilizante e outros males usados nos anos 50 e 60 e que resultou com milhões de crianças com danos físicos importantes, falta de membros e outros defeitos congênitos gravíssimos. A partir dessa lição, as entidades médicas e internacionais de ética e de regulação da distribuição de remédio passaram a exigir uma série de protocolos para evitar aquilo que pode acontecer de pior com a medicina, que é fazer mais mal do que fazer bem. Esse, por sinal, é um princípio que regula a nossa profissão. É o princípio da não maleficência. A gente não é permitido aos médicos prescrever alguma coisa que faça mal aos seus pacientes. Se por acaso eles assim fizerem, eles terão responsabilidade diante do Conselho de Ética Médica e, eventualmente, perante a Justiça Comum. Esse é um princípio que não pode ser abandonado. E nós temos que mirar essa experiência da talidomida para legislar ou determinar o uso de quaisquer tratamentos.
Não é a ciência para fazer isso, ela se utiliza de vários procedimentos. Uns deles são relatos de casos. O colega vê que tem uma medicação, o cientista que tem uma medicação com efeito excepcional, imediatamente ele comunica os principais meios internacionais de divulgação médica, e isso ressoa como uma bomba. Todo mundo passa a utilizar, os órgãos reguladores imediatamente passam a fazer essa regulamentação. Foi assim, por exemplo, com o AZT no HIV, na época que ele apareceu. Era um efeito pequeno, mas não tinha nada, e foi tão catastrófico, foi tão importante, que rapidamente ele passou a ser utilizado para o tratamento. Então, depois que a medicação se descobre efeito colateral, os efeitos satisfatórios, ela é submetida a testes. Às vezes são testes simples, só um grupo de pacientes que tomou o remédio, a gente acompanha como é que foi aquilo dali, discute um colega com o outro, depois faz os estudos controlados, controla com o passado, com o futuro, aí depois faz os estudos cegos, um grupo toma o remédio, outro grupo toma outro remédio, não toma nenhum remédio, placebo, e assim a gente vai tateando se o resultado é bom, neutro ou ruim. Se for ruim, nem pensar. Se for neutro, não se recomenda. Se for vantajoso, então a gente recomenda. Essa cautela habitual da ciência. Depois disso, de todo esse processo que vai para ensaios clínicos grandes, é utilizado. Mas, por exemplo, veja o caso do Remdesivir, que é o único antiviral de efeito reconhecido, de antiviral contra o Covid-19. O único. Inicialmente, a gente achava que era um efeito espetacular nos estudos in vitro. Depois nós verificamos, os pesquisadores verificaram que ele tinha um efeito inicialmente duvidoso e depois um efeito favorável para o combate do vírus, resultando na redução de alguns desfechos que os médicos mediram. Imediatamente, o FDA, que é a Organização Reguladora de Medicação dos Estados Unidos, autorizou o uso do remédio com fins imunitários e o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos adotou e recomendou. Então, o Remdesivir, que é o único remédio com efeitos satisfatoriamente demonstrados de inibir o crescimento do desenvolvimento da coronavírus, SARS-2, então ele agiu rapidamente. Então, se alguém tivesse encontrado os resultados espetaculares que esse documento aí do procurador demonstra, eu asseguro que isso já teria se tornado público. Então, parece que essa recomendação do procurador se baseia em um relato simples, não publicado, não discutido com os colegas médicos, que circulou através de meios não convencionais. O WhatsApp não é um meio convencional de discussão de artigos científicos, de chegar ao consenso médico. A gente usa as revistas internacionais, as reuniões, os congressos, os workshops, para que haja um consenso entre nós, entre especialistas, entre bioeticistas, entre um conjunto de pessoas que, antes de tudo, quer proteger os cidadãos, não quer que a medicina faça mal. Esse é o princípio maior. Por isso que eu acho realmente muito esquisito e completamente fora de propósito. São tempos realmente atípicos, tempos imprevisíveis que nós vivemos, quando a justiça tenta impulsionar ou acelerar ou impor uma maneira de tratar pacientes que não foi apreciada adequadamente pelos órgãos reguladores, pelos médicos e pelos especialistas. Isso abre um precedente enorme. A possibilidade de fazer mal às pessoas é imensa, simplesmente porque nós não sabemos. Eu asseguro que eu adoraria, eu gostaria, eu torço para que o protocolo esteja certo. Eu torço de coração para que tudo aquilo que esteja lá dentro dê certo. Eu até acredito que uma coisa ou outra possa, no futuro, se demonstrar mais vantajoso do que prejudicial. Eu digo isso de coração. Eu não tenho partido em relação à ciência. Eu não tenho nenhum desejo de nada, de nenhum resultado. Eu só gostaria que nós cumpríssemos o nosso dever de médicos, de aliviar o sofrimento e de salvar a vida. E esse não parece o caminho. Doutor Carlos Henrique, dentro desse protocolo, a prescrição não só da hidroxicloroquina, como do antibiótico azitromicina preventivamente, ainda nos estágios iniciais.
O uso exagerado da azitromicina poderia criar uma resistência a antibióticos que comprometeria o tratamento de pacientes a futuras doenças que também viessem a necessitar de antibióticos? Olha, Cláudia, a origem dessas duas medicações ela é um pouco obscura. Ninguém sabe de certo como é que ela entrou no ambiente científico. A cloroquina a gente sabe, né? Entrou no Covid via fraude, né? A pesquisa que resultou da indicação disso foi uma fraude. Depois houve uma repercussão de políticos importantes e aí a coisa tomou um sentido totalmente fora de controle, com um partidarismo imenso, como se fosse uma questão banal, né? E passou-se, então, a utilizar extensivamente no país e mundo afora. A azitromicina não faz lógica para nós, utilização como prevenção de pneumonia, de alguma coisa. E ainda mais para pacientes assintomáticos. Então, veja bem, o benefício da medicação é quando ela faz mais bem do que faz mal. Então, quando ela tem efeito preventivo demonstrado, né, ou seja, vai prevenir, não vai dar efeitos colaterais. Quando uma pessoa está assintomática, que ela não sabe se vai se infectar ou não, tomar o remédio só traz os efeitos colaterais, os efeitos ruins. E esses dois remédios, a cloroquina e a azitromicina, eles têm um efeito importante sobre o coração. Eles aumentam aquilo que a gente chama de intervalo QT, que propicia, no eletrocardiograma, que propicia o surgimento de arritmias graves, às vezes fatais. Os dois, então, a situação é mais dramática ainda. É por isso que absolutamente nenhuma das grandes organizações internacionais, seguindo os preceitos da ciência e do bom senso e da medicina, recomenda esses tratamentos. Ninguém, nem a Organização Mundial da Saúde, como você falou antes, nem o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, nem da Espanha, nem da França, nem da Inglaterra, nem do Brasil. Então não faz absolutamente nenhum sentido alguém estar tomando isso daí para prevenir uma doença, ainda mais pessoas mais idosas, que são sob maior risco da doença, porque estão também em maior risco de doença cardiovascular e, portanto, de ter efeitos colaterais desses remédios. Vamos aqui falar a respeito de algumas questões que elas são mais, digamos, populares, mais argumento que se vê entre as pessoas que, assim como eu, são leigos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o que a gente ouve? Olha, esse tratamento ele não vai ser adotado no meio médico porque ele surge no Piauí e, portanto, o Piauí não tem relevância no meio da ciência. Esse é um argumento que a gente ouve bastante. O outro é, por que não fazê-lo e esperar que a pessoa agrave o seu quadro para somente então adotar procedimentos assim? Até que ponto esses argumentos podem ser verdade ou podem ser prejudiciais a esse debate? Não há nenhum preconceito contra o Piauí, nem contra o Brasil. Se for demonstrado uma eficácia importante de qualquer remédio contra a Covid, ele seguirá um trâmite rápido, ele será publicado, por exemplo, na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que eu sou um dos editores da revista. Nós estamos recebendo diariamente submissões de publicação. Isso pode ser encaminhado, no máximo, em uma semana, o artigo se torna público para a comunidade internacional inteira. E se houver resultados inequívocos, imediatamente é feito o procedimento para o uso da medicação. As entidades organizadoras, reguladoras vão tentar fazer isso, porque está todo mundo preocupado em salvar vidas. Não são só as pessoas que estão envolvidas com esse protocolo, são todos nós. Cientistas e médicos, reguladores, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros, todos nós estamos profundamente envolvidos em salvar a vida, não só salvar a vida dos outros, mas também nós estamos em um risco enorme de pegar a infecção. Então nós torcemos que tenha um remédio eficaz. Agora, temos que seguir as regras, novamente, para não fazer mais mal do que faz bem às pessoas que estão doentes. A propósito, Joelson, eu gostaria de informar que amanhã, às 16 horas, a universidade estará fazendo um webinar sobre o tratamento do coronavírus com especialistas de primeira linha aqui do estado do Piauí, infectologistas e intensivistas. Nós vamos conversar, vai ser um ambiente um pouco informal, cada palestrante vai falar durante alguns minutos, em seguida a reunião, inclusive, vai estar aberta e a imprensa será convidada para isso, mas no devido canal de YouTube, qualquer pessoa pode alcançar a conversa de casa. Nós vamos tentar fazer uma conversa o menos técnica possível para que todos possam seguir.
e a gente possa voltar ao trilho normal, ao caminho normal, de submeter qualquer inovação ao verdadeiro escrutínio da ciência da medicina, procurando proteger as pessoas e não fazer mal a elas. Carlos Henrique, muitos médicos que defendem o uso desse protocolo da hidroxicloroquina associada à azitromicina, muitos deles, inclusive não infectologistas, alegam que esse é um medicamento, a hidroxicloroquina, já usado há muito tempo no Brasil, inclusive para tratar malária, e que algumas pessoas que antes iam à região da Amazônia o tomavam preventivamente para evitar o contato da malária. Portanto, não seria um medicamento novo e não faria mal. O que é que os infectologistas dizem com relação a esse argumento? Verdade, a medicação está aí disponível há muitas décadas para tratamento de malária. Agora, são outras doses muito menor, e a outra população, são pessoas jovens que são acometidas geralmente disso. E por pouco tempo, a situação para o coronavírus é diferente, é outra doença, com outra fisiopatologia, com outro acometimento cardíaco. A malária raramente acomete o coração. As pessoas com coronavírus têm uma fisiopatologia da doença e que o coração é bastante afetado. Por isso que a gente tem que provar que funciona para o coronavírus. Não é porque um remédio, um antibiótico funciona para meningite, vai funcionar para pneumonia. Não é porque um quimioterápico que trata esquistossomose vai tratar malária ou leishmaniose. Não é assim que se faz ciência. Cada coisa tem a sua indicação. O remédio está aí, está disponível, tem efeitos colaterais. Ele não deixou de ter efeitos colaterais para a malária, não. Tem sim. E provavelmente muitas mortes para a malária não foram registradas porque as pessoas tomam em casa ou no seu ambiente de trabalho. Mas para o coronavírus não foi avaliado. Pelo contrário, os primeiros resultados que estão saindo agora sugerem fortemente que a cloroquina não tem absolutamente nenhum efeito sobre o coronavírus. Eu torço que esteja errado, que tem efeito, mas por hora não tem. E como não tem efeitos favoráveis, nós estamos impedidos de prescrever. Eu espero que não haja necessidade de que outras pessoas venham usar o meu CRM ou me obriguem a usar um remédio que não está de acordo com a minha consciência. O Conselho Regional de Medicina proíbe terminantemente de qualquer médico prescrever qualquer coisa sob coerção, mesmo que seja sob a coerção da justiça. O melhor que nós poderíamos fazer é distribuir CRM para a justiça. Então vão lá e prescrevam. Entre na UTI, onde estão os pacientes com Covid, vão lá e façam a prescrição no lugar da gente. Mas médico tem deveres a cumprir, tem consciência, tem ética, e é preciso não radicalizar dessa forma. Ninguém enlouqueceu. Não existe remédios milagrosos. Se nós perdermos a cabeça, vamos estragar tudo e vamos fazer mais mal do que bem. A humanidade inteira está fazendo um esforço fenomenal para encontrar tratamentos para isso. Não é nenhum problema com o estado do Piauí. É simplesmente que nós não encontramos a medicação milagrosa que possa salvar vidas, como tanto se preconiza. O senhor está dizendo, então, que no caso da Justiça vir a ser favorável a esse pedido do Ministério Público Federal, os médicos infectologistas podem recorrer à objeção de consciência para não seguir? Evidente. Imagina se agora os projetos de engenharia vão ser assinados por quem? Vão estabelecer normas para que os engenheiros façam determinados projetos de pesquisa sem a devida autorização técnica, ou os arquitetos, os projetos de formulação de leis, ou tantas coisas, sigam agora as regras que não têm o devido caminho que a humanidade tem utilizado ao longo do tempo, apenas porque alguém utilizou ferramentas não inteiramente atípicas, anômalas, absurdas, como esse meio de comunicação de WhatsApp para fazer isso. Inclusive preocupante a segurança com que se fala das vantagens desse protocolo. Se você conversar com um médico sensato ou com um cientista, ele começa a falar usando termos assim, parece que 80% melhora, vamos ver, eu acho que está indicado. É sempre com essa moderação que a ciência, que a lógica indutiva, que é a própria da medicina, exige. Dificilmente o médico tem certeza absoluta de qualquer coisa. O mundo não é claro como a luz do dia para nós, para nosso pensamento clínico. O mundo é nublado. A gente hipotetiza,
a gente trata e olha e observa e recua. Por isso que a gente é tão cuidadoso em dizer para as pessoas o que vão ser tratados, e tão cuidadosos nós somos para falarmos uns com os outros. Não é com essa maneira, como se fosse a lógica absoluta, com a certeza absoluta que se fala. Isso tem um poder psicológico, sim. Isso funciona como uma espécie de grito para a manada. É uma ordem, não tem dúvida, siga. E nós tornamos tão vítimas desse sistema de controle de consciência, e socialmente, que nós seguimos que nem uma manada de gado. Toca o berrante, e vai todo mundo atrás disso, sem saber o que é. Quem são essas pessoas? Tem algum infectologista entre elas, emprestando o seu nome? Tem algum cientista que trabalhou verdadeiramente com isso? Tem alguma publicação desse pessoal? Então são perguntas fundamentais, básicas, não é complicado. É só voltar ao equilíbrio normal, ao bom senso. Dr. Carlos Henrique Neri Costa, obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, médico infectologista, Dr. Carlos, muito obrigado pela participação. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Dr. Carlos Henrique, trazendo aí um outro ponto de vista. Veja que nós estamos trazendo vários, né, em relação a esse assunto que se refere ao tratamento contra a Covid-19, Cláudia. É o nosso papel como jornalistas, né, Joel? Se a gente traz informações de um lado e de outro, as duas correntes de pensamento, e deixa que o telespectador tire as suas conclusões. Nós ouvimos agora, a gente já havia ouvido antes o doutor Justino, que é um defensor pela experiência que vem fazendo lá em Floriano, e ouvimos agora o doutor Carlos Henrique Neri Costa, que é um cientista, um pesquisador, infectologista, já foi diretor do Hospital de Doenças, do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, com a visão já diferente, falando em nome dos infectologistas, ele que também é editor de uma publicação científica nessa área, né, Joel?